Paz, irmãos, bom dia. Cá estamos nós novamente para estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos prosseguir na nossa leitura de 2 Coríntios. Hoje, capítulo 5. Esse capítulo, talvez a gente precise dividir ele em duas partes, mas eu vou fazer a leitura completa e se de repente der tempo, der certo, a gente finaliza ele todo, senão a gente divide, tá? Ele é mais ou menos do mesmo tamanho dos outros, que a gente estava lendo, um pouquinho só maior. Então eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Paulo diz o seguinte: pois sabemos que se for destruída a nossa habitação terrena deste tabernáculo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Por causa disso, gememos neste tabernáculo, desejando grandemente ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos achados vestidos não despidos. Pois nós, que hoje habitamos neste tabernáculo, gememos e nos angustiamos, não porque queiramos ser despidos, mas revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E foi Deus mesmo quem nos preparou para isto, dando-nos o Espírito como garantia. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, não estamos presencialmente com o Senhor, mas andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradar a Ele, seja presentes, seja ausentes. Pois é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o bem ou o mal praticados por meio do corpo. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos é por amor a Deus. Desculpa, deixa eu ler de novo, porque eu estou errado. Porque se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, por reconhecermos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados da humanidade, e nos tem confiado a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, então, lhes exortamos que se reconciliem com Deus. Deus, por nós, tornou pecado aquele que não praticou pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Não sei se a gente já fez algum comentário nesse sentido aqui anteriormente, mas às vezes as cartas de Paulo são difíceis de ler, Às vezes são difíceis de ler as cartas de Paulo. Ele às vezes começa com um assunto assim, tanto quanto trivial ali, da igreja e tal, e daqui a pouco ele começa a falar ele começa a entrar num outro nível assim, e começa a falar de coisas espirituais e tal. E ainda para piorar, piorar para a gente, acho que eu já falei aqui, a mentalidade do semita, do oriental, do judeu,
é uma mentalidade muito de metáfora. Até que a gente vê que a Bíblia toda, né, o Antigo Testamento, também Jesus, usa-se muito metáforas. É diferente da, sei lá, por exemplo, da mentalidade grega, né, onde as coisas são muito bem definidas, e a gente está acostumado com isso, porque a gente veio dessa linha, né? E Paulo às vezes faz inclusive umas mudanças ele está dizendo uma coisa, daqui a pouco ele está dizendo outra, mas ele está usando uma metáfora semelhante. Então a gente tem que ler com muito cuidado, né, aquilo que ele está dizendo, porque eu acredito que as próprias pessoas lá da igreja de Corinto, que já tinham ouvido Paulo falar, que já tinham a vivência, né, pelo menos pouca, daquilo que Paulo era acostumado a falar, mesmo assim, às vezes ainda devia rolar umas dúvidas. O que Paulo está querendo dizer com isso? Tinha que às vezes parar e meditar. Imagine a gente, né, que está nessa distância cultural e temporal de Paulo. Então a gente tem que ler realmente algumas coisas com muito cuidado. E aí, por exemplo, aqui no começo desse capítulo, ele está emendando com o que ele estava falando anteriormente, né? Porque lá inclusive ele estava falando sobre a questão de que das perseguições e das dificuldades, né, que eles passavam, mas que tudo era feito por Cristo e ele não tinha preocupações em relação a isso. E aí ele emenda essa ideia dizendo que se a nossa casa terrena for destruída, nós temos um edifício da parte de Deus. A priori falando assim, novamente, metáforas, né? Metáforas. Então, inclusive, algumas traduções, elas não usam o termo tabernáculo. Até eu vi uma, acho que é a NVI, ela traduz assim: a nossa habitação terrena temporária, alguma coisa assim, né? O sentido é esse mesmo, né? O tabernáculo é uma tenda, né? Não só o tabernáculo que foi feito no deserto, a gente chama aquele templo do deserto de tabernáculo, mas tabernáculo não significa templo. E eu digo isso porque durante muito tempo eu achava que sim. Eu achava que tabernáculo era o nome, é um outro nome para templo, né? E não é. Tabernáculo é uma tenda. Então ele está dizendo: a nossa habitação terrena desta tenda. Aí novamente, olha a história, olha a metáfora. Por que Paulo está falando isso? Porque no judaísmo, né, na história de Israel, melhor dizendo, não só no judaísmo, na história de Israel como um todo, eles tinham aquela questão da festa das tendas, dos tabernáculos. E qual é a ideia daquela festa? É a habitação temporária no deserto, né? Então o que ele está dizendo é que o corpo, nosso corpo, porque depois ele vai inclusive especificar isso, o nosso corpo é uma habitação terrena temporária, e a gente sabe disso, né? A gente sabe que é assim mesmo, ela tem prazo de validade, uma hora vai se desfazer, né? E inclusive o verbo que Paulo usa aqui, que aqui nessa minha versão está traduzida como destruída, em outras traduções se traduz como desfazer, por velhice mesmo, né? Com o tempo, não é simplesmente alguém chegar a destruir, ela vai se desfazer. Então Paulo está dizendo que ele tinha uma convicção, ele tinha uma total convicção de que a partir do momento em que o corpo dele se desfizer, né, pelo uso, enfim, ou por outros motivos, da parte de Deus ele receberia um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ele está fazendo aqui uma comparação, né? É uma casa, até anotei isso aqui, uma casinha terrena temporária, e Deus vai dar um edifício celestial eterno, né? São completamente opostos, né? Um ao outro. E de que Paulo está falando aqui? Até discutindo um assunto. É engraçado que às vezes eu participo de um grupo, já falei isso aqui, né? De discussões bíblicas, e quase sempre que eu venho dar aula, alguma coisa lá foi discutida que tem relação, né, com o que está sendo dito aqui. E lá estava se questionando algumas coisas sobre o estado daqueles que já morreram, né? Será que eles estão conscientes ou não? E aí um dos questionamentos também foi: quando houver o julgamento dos ímpios, e os ímpios foram lançados no lago de fogo, né? Eles serão lançados com um corpo eterno ou um corpo físico, enfim, fizeram uns questionamentos lá. E aí, dentre as coisas que o pessoal estava comentando, eu também,
é essa questão do corpo glorificado, né? Que nós vamos receber. E também de, às vezes, um certo equívoco que nós temos em relação a essa questão da morte, porque nós usamos uma expressão muito simplista, que é assim: se você morrer, você vai para onde? Vou para o céu, né? Tem até a musiquinha, vou para o céu, né? Essa eu não posso cantar aqui não. Então assim, a gente diz assim, vamos para o céu. O céu é o nosso lugar, né? O céu é a minha herança e tal. Mas, biblicamente, isso está incorreto. Porque a nossa herança não é o céu. A nossa herança é tudo. Tudo. Quando a gente vai ver lá no fim de Apocalipse, por exemplo, a gente vê o céu e a terra se tornando uma coisa só. Não existe separação entre mais céu e terra lá no final, né? Depois que Deus faz novos céus e nova terra. E aí, dentro desse equívoco, a gente até esquece, eu acho até que a gente, não é nem que a gente desconheça isso, mas a gente esquece de um detalhe também crucial, que é a ressurreição. Então, os mortos que hoje, né, os crentes que hoje morreram, eles não têm corpo, concorda? Não tem corpo ainda, eles se tornaram espírito, o corpo se desfez, o espírito foi para Deus, né? Creio eu, que também isso aí é discutível, mas creio eu que a Bíblia dá subsídios para que a gente creia que os que morreram em Cristo já estão com Cristo onde Ele está, né? Ou seja, no céu, eles estão lá. Mas no momento da ressurreição, aqueles que estão em espírito vão assumir um corpo, do mesmo jeito que Jesus, né? Jesus não veio aqui, quando ele ressuscitou, não estava com corpo. A gente já discutiu isso aqui outro dia, inclusive, né? Quando estávamos falando também de 1 Coríntios 15, né? Então o que Paulo está dizendo é isso, ó, se o meu corpo se desfizer, e aí pegando o contexto do que ele estava falando, né? Se diante das perseguições, pregando o evangelho, o meu destino for morrer, o meu corpo vai se desfazer, mas eu tenho uma promessa de Deus. A promessa de Deus é que eu vou ganhar um corpo melhor do que esse. Então eu não tenho preocupação com o que vai acontecer. No novo céus e nova terra que Deus vai fazer, né? Inclusive, eu não sei se ele vai falar isso aqui agora não, mas eu acho que em algum momento Paulo vai voltar a falar sobre isso aí. Então, no versículo 2 ele vai dizer: por causa disso, né, por causa dessa circunstância que nós estamos diante dela, né, é inevitável para nós, gememos neste tabernáculo, nessa habitação temporária, desejando grandemente ser revestidos da nossa habitação celestial. Ponto. Se de fato formos achados vestidos e não despidos. Aí começam as complicações de Paulo, né? Porque ele está falando aqui que nós temos uma casa, que é o nosso corpo, e que em algum momento essa casa vai se desfazer, né? E vamos dizer assim, o nosso verdadeiro eu, que é o espírito que habita nessa casa, ele vai permanecer, obviamente, né? É eterno. Mas Deus vai me dar um corpo diferente, Ele vai me dar uma casa diferente. Só que Ele vai e faz um complemento, Ele faz uma condicional. Agora sim, você vai receber esse corpo eterno, né? Da parte de Deus, se você for encontrado vestido, não despido. Aí faz uma confusão. De casa, daqui a pouco vem com roupa. Daqui a pouco ele vai falar novamente aqui de roupa, né? De se vestir e tal. E eu até fiquei procurando uma passagem. Eu entrei num loop aqui assim, porque eu fiquei procurando uma passagem que era essa. Eu fiquei buscando lá, fui pro Google até pesquisar a passagem. Não, peraí, tem uma passagem que tem um negócio assim de estar vestido, de não ser encontrado nu e tal. E toda vez que caía nessa passagem, é essa passagem que fala isso. Mas tem outra. E aí eu insisti e me lembrei que é a passagem, se alguém até puder ler para mim aí, Apocalipse 16:15. Outra pessoa aí que também quiser ler, abra Apocalipse 3:17. Uma complementa a outra. Primeiro 16:15. Ó, Jesus está dizendo já no finalzinho lá, quase no final, né, de Apocalipse, metade do final, ele está dizendo: olha,
Vigiem para que eu não venha como um ladrão e não encontre vocês despidos. Vocês precisam estar vestidos. Aí a passagem de 3,17 também faz um complemento interessante nisso aí. Apocalipse 3,17. Joia, uma leu para uma parte e outra leu para outra. Jesus está criticando, né, a igreja de Laodiceia, se não me engano, né? Dizendo, você acha que você é rica, que você tem tudo, mas na verdade você é pobre, cega e nua. Está nua. E depois, lá na frente, não vai ler, mas na frente ele vai dizer, eu recomendo a você que você venha e compre de mim linho fino para se vestir. Aí quando a gente vai lá para o final de Apocalipse, acho até que a gente leu isso aqui esses dias, lá no final ele vai dizer, o linho fino são os atos de justiça dos santos, né? Então, podemos então concluir. Oi? Isso. Então podemos concluir aqui, baseado nesse contexto, né, bíblico, que quando Paulo se refere aqui a de estar vestido e não despido, é de estar preparado para a volta do Senhor, né? E aí é interessante até que ele tenha tratado também desse assunto lá na primeira carta, né, aos Coríntios. Muita coisa que ele fala aqui, ele meio que está fazendo uma reminiscência daquilo que ele já falou lá no primeiro capítulo. E lá ele fala, por exemplo, da questão das obras, né? Diz assim, olha, cuidado, porque as obras vão ser pesadas. E aí ele fala sobre os tipos de obras, né? A obra de cada um e tal. Então, temos que estar preparados. Aí até entendo eu, né? Porque depois a gente pode até explorar mais esse assunto, mas não vem aqui agora. Mas ele não está dizendo que nós vamos ser, somente aqueles que estiverem preparados vão ser revestidos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui da questão daquilo que vem da parte de Deus, né? Ele fala, um edifício eterno não construído por mãos humanas, ou seja, vindo da parte de Deus. Então ele está fazendo uma condicional seguinte: se você não estiver pronto, não estiver preparado, você não vai usufruir disso. Não da parte de Deus, vai ter um outro momento, né, que alguma coisa vai acontecer, mas da parte de Deus você não vai receber isso. Então é aqueles que serão achados despidos, né? E aí ele prossegue no versículo 4: pois nós, que hoje habitamos neste tabernáculo, gememos e nos angustiando, não porque queiramos ser despidos, mas revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Mais uma confusão, porque agora ele vai falar do despido em relação ao corpo, né? E aí ele vai dizer assim, vai dizer não, ele já disse, ele diz assim, veja se vocês conseguem captar o que Paulo está dizendo, ele está falando de corpo, tá? Se ele está falando de corpo, ele está falando de morte, vida e morte, né? Perder o corpo é a morte, e receber um corpo novo é a ressurreição dos mortos, né? Então ele fala assim, nós cristãos, né, santos, que hoje habitamos nesse corpo temporário, nós gememos e nos angustiamos, não porque nós queremos simplesmente perder esse corpo, nós não queremos simplesmente que Deus nos dispa desse corpo, nós queremos ser revestidos. Aí ele complementa, para que o que é mortal, temporário, decadente, seja absorvido pela vida, por aquilo que é eterno, né? Por aquilo que não se acaba. Então o que Paulo está dizendo? Assim entendo eu, né? Que é como se ele estivesse dizendo assim, mas irmãos, diferente de algumas pessoas, nós não somos suicidas, né? Porque o que ele está falando é isso, ó. A gente não quer simplesmente ser despido, a gente não quer simplesmente, eu quero sair desse corpo, eu quero abandonar essa vida. Não é só isso que nos move, a gente quer na verdade passar pela transformação para receber a vida eterna, né? Eu não sei se vocês, todos vocês ou alguns de vocês, pensam assim, né? Como Paulo pensava inclusive, de dizer assim, rapaz, eu preferia 1000 vezes estar com o Senhor, eu só estou aqui porque eu tenho obrigação com Ele, mas se pudesse escolher, eu estaria com o Senhor, né? Não sei se alguém pensa isso. Eu falo isso assim de púlpito porque minha mulher sabe que a única coisa que me prende aqui é ela e os filhos.
Porque se Jesus me desse escolha, se Jesus dissesse para mim assim, não se preocupe não, ela tá nova ainda, vai casar com um cara rico, que vai ser bom para os teus filhos, eu acho que eu aceitava Jesus me levar. É questão de prioridade, do que meu coração anseia. Eu preferia 1000 vezes estar com o Senhor. É por isso que eu digo, a pessoa que morre em Cristo é sortuda. A gente chora, é pelos que ficam, né? Eu acho que é um dos motivos pelos quais, eu falo por mim, mas eu acho que também meu pai e minha irmã pensam a mesma coisa. A gente se entristece pela morte da minha mãe, mas ao mesmo tempo a gente fica, pô, velho, é sortuda ela, né? Ainda mais com todos os problemas que ela tinha e tudo mais, que muita gente nem sabia que tinha, porque ela não aparentava, mas tinha. Então assim, eu fico pensando, sortuda, tá com Jesus já agora. Você é super parecido com Paulo, porque a angústia de Paulo é exatamente essa. Pois é. O objetivo máximo da vida de Paulo era o quê? Satisfazer a vontade de Deus. Pois é. Eu, por enquanto, eu estou apegado só à família, né? Era o que Paulo não tinha, né? Por isso que Paulo fala, é melhor não casar, porque aí eu me dedico ao Senhor, né? Mas... Hã? É, né? Tá aí, ó, dona... Fica quieta, dona Lídia, pode falar isso. Não. Eu vou repetir, é porque ela falou assim, que ela conheceu uma pessoa, que conhece outras talvez, né? Que tem medo de morrer, crente, mas tem medo de morrer. Talvez até outros não seja necessariamente um medo, mas quando você fala de morte, para de falar nisso. Para de falar nisso. De repente a morte chega aí e pega a gente desprevenido, né? Mas assim, eu entendo perfeitamente que, e eu acho que não é, vamos dizer assim, não é necessário que todo crente pense assim, da gente ficar nesse pensamento de, Senhor, leva logo. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas, sinceramente, eu fico muito me questionando quando uma pessoa que se diz crente, que se diz cristã, que tem o Senhor, dizer que tem medo de morrer, eu dá vontade de falar assim, se reanalise aí para ver se tu mesmo experimentou mesmo alguma coisa com o Senhor, porque eu acho que está faltando alguma coisa aí. Porque uma coisa é você não querer morrer, uma coisa é você pensar, poxa, mas eu tenho meus filhos, né? Poxa, mas até de pensar assim, nem casei ainda, né? Como muito jovem fala, né? Senhor, não volta agora não, que eu não casei ainda. Nessas coisas todas não, viu? Acho que o arrebatamento é melhor. Mas tem um pensamento, né? Eu não acho que isso é problema. Agora, a pessoa ter medo de morrer, eu acho que isso é um problema. Diga, irmão. Diga. Verdadeiro e transparente. Eu tinha medo de morrer. Tinha. E quando eu dava algum testemunho, eu dizia, eu não quero morrer e tenho medo de morrer. Agora eu vou lhe dizer por quê. A Deus, a minha família, porque eu sempre pedi a Deus de ver meus filhos criados com sucesso na terra,
Amém. Estou servindo a Deus. Então, isso é o que eu digo. Se eu morrer, é porque Deus quis. Mas a minha vontade, Ele sabe. Então, eu acredito que Ele me livrou da morte várias vezes. Por uma razão, inclusive, né? Porque eu sou pequena e sou a menor da casa do Senhor. Mas eu dou glória a Deus, porque Deus me ama e ouve a minha oração. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz que a morte é o salário. E o pecado. Todos nós somos pecadores. Então, a morte traz uma consequência triste. Amém, irmãos? Amém. É uma consequência do pecado. Como você disse, quem fica e sofre. Né? Então, às vezes nós ficamos, se eu morrer, eu quero minha mãe, se prepara. É que Deus que cuida. Né? Então, deve ter essa consciência que o que conta é que nós estaremos com o Senhor. Sim. E Paulo ainda vai dizer, inclusive, o seguinte: ele está dizendo aqui, né, que nós gememos, nós nos angustiamos, para que sejamos revestidos, ou seja, para que, ele está dizendo, não é que a gente quer morrer simplesmente, a gente quer herdar a vida eterna, a gente quer entrar na dimensão da vida eterna. E aí no versículo 5 ele diz: e foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Ele colocou isso em nós, né? Tem um autor, é um autor? Não, isso está na Bíblia, isso não lembro se é Eclesiastes ou Provérbios, que diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Alguém lembra dessa passagem? Ele fala alguma coisa assim, e colocou a eternidade no coração do homem, né? E Paulo está mais ou menos dizendo a mesma coisa. Esse desejo, Deus colocou em nós. Ele já nos preparou para isso. E aí ele diz, e nos deu o seu Espírito como garantia. E essa palavra aqui, garantia, originalmente, até algumas Bíblias mais antigas vão ter aí, é penhor, né? E o que é o penhor? O penhor é uma coisa que você dá para garantir um pagamento, não é assim? Então você chega lá e fala, eu quero, sei lá, quero comprar aqui esse negócio, mas eu não tenho dinheiro agora. Não, então você deixa, aqui hoje seria a entrada, sei lá o que, né? É o penhor. Agora se você também não comprar, perdeu, você não recebe de volta, né? Então é interessante essa linguagem de Paulo, porque, assim, se a gente for destrinchar isso de uma forma popular, né? É como que se dissesse assim, Deus nos prometeu, e não só isso, né? Paulo vai falar também do penhor da salvação, né? Que a garantia de Deus, que nós um dia de fato seremos salvos, porque a gente não está experimentando isso ainda aqui, mas que a gente vai herdar tudo aquilo que Ele nos deu, é o Espírito Santo. Como se Deus dissesse assim, se eu não pagar a minha promessa, você fica com o Espírito Santo, eu não vou tomar de volta não, sabe? Como se fosse algo assim, né? Então isso é muito interessante, porque então ele está dizendo que a presença do Espírito em nós, meio que o Espírito fala conosco isso aí, né? Chega nesse ponto aí, da gente ter esse pensamento diferenciado. E novamente, é óbvio, quando a gente analisa a nossa vida terrena, porque, irmãos, nós não estamos vivendo ainda uma vida espiritual, nós estamos vivendo uma vida carnal, no sentido de carne, de terra, de ser humano, né? Com limitações, com medos, com dificuldades, com pecado, né? A gente convive com isso tudo. E se alguém disse diferente é maluco, né? Porque a gente experimenta isso no dia a dia. Então, diante disso, eu tenho plena convicção que Deus entende a gente, sabe? Também, novamente, tem um salmo que fala, Ele sabe que nós somos pó. Deus entende a gente. Então, se alguém de repente fala assim, aí não quer ir morar no céu hoje não? Não, misericórdia, irmão, ainda tem isso. Está em pecado? Não. Deus sabe o que se passa no seu coração. De repente você tem até uns apegos que precisa ainda, né? Se desapegar. E às vezes é um processo. Se a gente se convertesse e ficasse pronto no outro dia, que maravilha, né? Mas não é a realidade. A gente passa por um processo. Morrer. Aí eu fiquei com aquilo na mente, eu fiquei triste, mas depois, quando eu fui a Bíblia e entender, Jesus disse, se for possível, se for, passa por nesse caso. Então naquela hora eu pedi ao Pai, se fosse possível, mas
eu viver o que eu quero. Então, vamos lá, versículo 6, ele vai dizer: por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, não estamos presencialmente com o Senhor. Algumas passagens até usam uma palavra do tipo ausentes, né? Outras dizem afastados, alguma coisa assim, mas a ideia não é simplesmente estar longe de Deus, porque Deus não está longe da gente, né? A ideia é, nós não estamos com Ele presencialmente. Alguém já viu Deus aqui? Ah, dá bem, porque senão ia dizer que morreu e voltou. Então, enquanto estamos no corpo, vivos, né, normal, na vida normal, nós não estamos presencialmente com o Senhor, nós estamos afastados dele em relação à presença, mas nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então a gente crê que Deus está presente, porque a gente não se baseia no fato de não ver Deus, né? Nós andamos por fé. Sim, versículo 8: temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E aí ele está falando no caso principalmente dele, né? Ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso também, versículo 9, nos esforçamos para agradar a Ele, seja presente, seja ausente. Esse eu acho que isso aí devia ter não tem a igreja lá que tem Jesus Cristo é o Senhor em cima, né? A nossa igreja talvez devesse botar assim, tipo, o objetivo do cristão é agradar a Deus, né? Porque a gente às vezes até esquece disso aí, a gente fica preocupado com tanta coisa, às vezes até da religião também, e às vezes se esquece que o principal é esse, né? Se esforçar para agradar a Deus. Versículo 10, aí esse aqui agora é interessante. Versículo 10, pois é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o bem ou o mal praticados por meio do corpo. Vou começar aqui me lembrando, até peguei aqui a passagem, mas aí eu vou deixar para vocês depois até lerem na sala, tá? Na divisão aí das classes. Mas lá em Mateus 24, do versículo 45 a 51, Jesus conta a parábola dos servos, né? Servo bom e servo mau. E não só essa parábola, tem algumas outras também aí nesses capítulos 25, 24, 26, que Jesus deixa claro que é o próprio Senhor dos servos que vai julgar os servos, né? E ele fala inclusive naquela, que é meio que uma parábola, mas não é, quando ele fala assim: quando então todos forem trazidos diante do rei, né, ele vai separar uns para a direita, outros para a esquerda, né? Quem é que separa ali? É ele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Ele vai se assentar num trono, né, sob a autoridade de Deus, e vai fazer a separação. Então Paulo está dizendo que o próprio Cristo vai instituir um tribunal para julgar os servos dele. Quando ele diz todos nós, ele não está falando de todos os seres humanos, até porque o contexto aqui a gente está entendendo que ele está falando para os crentes, para os santos, né? Então ele está dizendo que todos os santos, todos os que creram em Jesus, eles vão ter que comparecer, não é opcional. Todos terão de comparecer diante de um tribunal, onde Cristo vai julgar o que cada um fez, de bom ou mal, por meio do corpo. Está escrito aí: de acordo com o bem ou mal praticados por meio do corpo. Olha que interessante. Então a gente entende, até aí já entra uma questão de interpretação, né? Alguns concordam, outros não, mas eu particularmente entendo que esse tribunal ele vai ser instituído no momento do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada, e o que a igreja vai estar fazendo lá, enquanto aqui na terra vai estar a bagaceira, né? Porque a ideia é que a igreja sai, o anticristo assume, e aí vem aqueles 3 anos e meio de grande tribulação e tal e tal. O que a gente vai estar fazendo lá? Vai estar sendo julgado no tribunal de Cristo. Porque quando chega no final de Apocalipse, a gente vê Jesus descendo, né? Apocalipse 19, Jesus descendo do céu, e diz que os santos vêm com ele, né? Os santos descem com ele. E depois diz que foram colocados tronos para que aqueles que têm a autoridade de reinar, reinem com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? Nós.
Amém, glória a Deus. Então, é como se esse tribunal fosse uma forma de, assim eu entendo, né? É o máximo que eu consigo viajar aqui assim, mas é como se postos vão ser dados, né? Responsabilidades vão ser dadas, porque Jesus, inclusive em uma das parábolas, acho que é na dos talentos, ele diz assim, quando tem aquela história do cara, né, que faz errado, né? Quer dizer, primeiro os que fazem certo, os que faz render lá o dinheiro do cara, e aí ele diz assim: sobre o pouco você foi fiel, sobre muito te colocarei. Então existe um muito, né? Depois do julgamento vai ter um muito, e o outro que foi um mau servo vai dizer assim: até o que você tem vai ser tirado. E ele não tinha nada. O detalhe é esse, né? Ele não tem nada, e até o que você tem vai ser tirado. Você não vai receber nada. Enfim, então acho que não vale a pena a gente entrar muito nisso aí, mas o que Paulo está dizendo e o que eu quero frisar aqui é o que ele diz, que cada um de nós vai ser julgado diante de Cristo de acordo com o bem ou o mal que nós praticamos por meio do nosso corpo. Significa que tudo que você fala, tudo que você pensa, a forma como você age, tudo isso vai ser julgado. Quer dizer então que se eu agir errado eu vou para o inferno? Não é isso que está sendo dito aqui. A salvação é pelo quê? Pela? Graça também, mas não é só graça, é o quê? Fé, né? É por obras? Por quê? Para que ninguém se glorie. Então está lá estabelecido. Salvação é pela fé, não é por obras. Agora, as obras aqui vão ter um peso para você receber a sua recompensa. Se você não está nem aí para a sua recompensa, problema seu. É seu direito. Chega lá, você se vira com o Senhor, né? Agora, se você está preocupado, e aí entra o que Paulo falou aqui exatamente no versículo 9 anterior. Se você está preocupado em agradar ao Senhor, se essa é a sua preocupação, então você tem que observar muito a sua conduta. O que você faz, o que você fala, como você trata as pessoas, como você trata seu filho, sua mulher, seu marido, seu colega, seu pai, sua mãe, as coisas que você fala no dia a dia, né? Aí entra aquela coisa: mas a gente é imperfeito. É imperfeito, eu erro todo dia, só perguntar minha mulher. Mas na hora que erra, tem o que pra gente? Tem um perdão. Errou? Vai para os pés do Senhor e pede misericórdia e pede perdão pelo erro, né? Mas não podemos desistir, né? Porque nós vamos dar contas de tudo. E eu já tenho falado isso aqui algumas vezes, que é uma coisa que um dia que isso me despertou, me incomodou, porque nós evangélicos, nós temos um ranço de falar de obras, porque a gente associa obras ao católico, porque o católico diz que a obra leva para o céu, o espírita, porque o espírita diz que obra é o que vai fazer ele, enfim, sair do karma, né? E a gente meio que, de forma tola, né? A gente fala assim: então não vamos falar disso, para não confundir as coisas. Não, está errado. Obra é importante sim. Tanto é importante que chega lá a passagem de Tiago, que muito crente não entende, que diz: fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. Se você diz que tem fé e não tem obras, sua fé é mentirosa, é falsa. Você está se enganando os outros. Então a gente tem que se analisar todo momento, né? Porque se a gente quer agradar o Senhor, então a gente tem muita coisa para cumprir, né? De certo, agir corretamente. Bom, aí a partir do versículo 11, eu vou até dar um pulo aqui, a gente já leu, né? Eu vou pular aqui para o versículo 14, que Paulo vai falar assim: pois o amor de Cristo nos domina, ou algumas traduções dizem nos constrange, por reconhecermos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículos 15: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É aí onde reside, irmãos, essa questão aí que a gente acabou de falar, da conduta. Porque Paulo está dizendo o seguinte, e aí até ele fala de um jeito como se fosse algo que a gente tem que observar, não é algo que vem automático, né? Tipo, eu agora
criei em Jesus, né? Jesus morreu por mim, eu criei em Jesus, a partir de agora eu vou fazer a vontade de Deus. A gente sabe que não é bem assim, né? O que a gente sabe é que, e ele vai falar isso lá na frente da nova criação, né? Deus recria o nosso espírito, nós nos tornamos outra pessoa, de fato, é um novo nascimento. Só que a gente continua, humanamente falando, a gente continua sendo a mesma pessoa. Então, muitas vezes, até as nossas falhas, né? Eu digo muitas vezes porque eu nunca fiz um estudo de caso para poder ser muito taxativo, né? Vou botar muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem defeitos, a gente se converte e o defeito continua lá, né? Jesus não tirou, não. Aí agora a diferença é que quando você estava no mundo, aquele defeito para você, você não se preocupava com ele, você não entrava muito em parafuso por causa desse defeito. Agora que você está em Cristo, que Ele mudou sua mentalidade, aí você já olha para esse defeito de forma diferente. Você já olha e fala assim, cara, eu tenho que parar com isso, eu tenho que me esforçar para não fazer mais isso, para agradar a Deus. É isso que Deus faz com a gente. Ele bota em nós a consciência, através do Espírito Santo, do que é o certo e do que é o errado, né? Mas cabe a nós lutar contra, porque infelizmente não é automático, né? Aí continua a ser igual era com Caim lá, né? Deus falou o que com Caim? Caim estava lá emburrado. O que está com essa cara de jegue, Caim? Né? Aí, faz igual o meu filho, né? Né? Aí o que Deus fala com ele? Ele diz, meu filho, é o seguinte, cuidado, o pecado está batendo na sua porta nesse momento e cabe a você dominar ele. Ele vai bater na sua porta, ele vai entrar. Se você não for antes lá fora, pegar ele, dar uma chave de braço e derrubar ele no chão. É você que tem que lutar contra ele. Continua a ser assim, né? A diferença é que agora a gente chegou ao Espírito Santo, me ajuda aqui, vamos comigo ali para eu pegar esse desgraçado e jogar no chão e dar um mata-leão, né? Aí você já não faz mais sozinho, porque o Espírito Santo está com você para te ajudar, mas você continua precisando fazer, né? Então, ele está dizendo, olha, irmãos, se Cristo, que é aquele, como é que ele fala aqui? Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Não é para eu viver mais para mim mesmo, fazendo o que eu quero, seguindo as minhas vontades. É para viver para Ele. Ele me deu a vida para que eu agora entregue a minha para Ele, né? E eu viva de acordo com o que Ele deseja para mim. Eu vou ler aqui as passagens, mas antes eu vou pular aqui, ó, no versículo 17 ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Algumas traduções até falam criatura, né? Mas o original diz criação, no sentido de dizer assim, é recriado. Não é mais aquela criação antiga, caída. É uma criação nova. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Aí é bom sempre fazer aquele adendo, né, pastor Jorge? Do que significa isso, né? O pastor de vez em quando conta a história aqui do homem que disse que estava devendo na rua, se converteu, aí se converteu, mas não pagou não. Aí quando o cara foi reclamar lá, ô pastor, ó, é o seguinte, tem um cara aí que vai se batizar, é descarado, tá me devendo e não paga. Assim é mesmo. E eu vou vir aqui, se ele vier se batizar, eu vou vir aqui na porta da igreja e vou fazer uma maior bagunça aqui, porque esse cara não é para ser batizado não, isso é descarado. Aí o pastor foi conversar com o cara. Aí o cara, ô pastor, mas a Bíblia não diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo? Eu fiz isso quando era no velho homem. Agora eu sou uma nova criatura, não tenho mais nada a ver com isso não. Quem vai pagar minha dívida deve ser Deus, né? E aí, depois de muita conversa, o cara não gostou da ideia não batizou. Pronto, então resolveu. Então assim, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que agora que eu estou em Cristo, eu tenho que desconsiderar todas as outras coisas que eu, né? Os compromissos que eu tinha. Gente, isso, a gente fala isso brincando, mas isso é muito sério, porque tem gente que faz umas coisas que você não acredita. Eu já ouvi dizer, não conheço, eu já ouvi dizer, e apesar de absurdo, eu não duvido, de gente que o cara era casado, tinha família, aí o cara se converteu, a mulher não se converteu. Aí um dia chegou
uma profeta, né? Entre aspas, dizendo que Deus tinha uma varoa de Deus para ele, não sei o quê. O cara largou a mulher. O detalhe, sabe quem era a varoa que Deus tinha para ele? Era a própria profeta, entendeu? E aí, o cara largou a mulher e os filhos e para ficar com a profeta. E percebam que eu estou falando errado, porque o certo seria profetiza, mas essa é profeta mesmo, né? Então, tem um bocado de gente fazendo isso aí. E aí, se você for conversar, você diz, não, mas é porque eu casei com ela quando eu era um velho homem. Eu não casei no Senhor, e agora eu estou casando no Senhor. Então, assim, você sempre vai achar uns descarados para poder torcer a palavra de Deus, para fazer aquilo que Ele quer. É por isso que Paulo deixa muito claro, não é para você viver para você mesmo, é para você viver para Cristo. Porque se você continuar vivendo para você mesmo, você vai fazer isso. Você vai começar a procurar na Bíblia subsídio para o seu erro, e você vai achar. Porque o Satanás é esperto, ele conhece a Bíblia toda mais do que você, e ele vai te levar para aquela passagem que você vai ler isolada e vai dizer, aí ó, eu estou certo, e vai para o inferno. Eu ainda falei com você, se você tiver vários filhos com várias mulheres, você só pode escolher uma. Isso aí. Você tem um erro. Mas os teus filhos, você tem que... É sua responsabilidade. Porque tem, às vezes, pessoas que dizem, mas eu fui a mulher, quis ter, né? Não, tem que botar o nome dele nos filhos e casar com uma só. Né? Então, o que Paulo está dizendo aqui sobre as coisas novas, né? O que passou e o que foi de novo, ele está falando do seu interior, de você. Você se tornou uma nova pessoa. É isso que Jesus chama de novo nascimento, né? Você renasceu. Morreu aquele velho homem. Aí é que ele está dizendo, o velho homem passou. Agora tudo novo foi feito em você, né? Não quer dizer que você não vai assumir suas responsabilidades. Não quer dizer que porque, sei lá, o cara era bandido, matou, está na cadeia, se converteu, agora o Senhor vai tirar ele de lá. Não necessariamente. Quantos anos ainda tem para pagar? Né? Agora, Deus também pode fazer, se Ele quiser, como inclusive a gente já ouviu um testemunho aqui, de um cara que disse que ele saiu da cadeia. Deus tirou ele, literalmente Deus tirou ele da cadeia. O velho homem não volta, não, ele está aqui ainda. A minha mãe me contava um negócio que eu não lembro se ela falava dela mesma, assim, ela falava isso, ou se ela tinha lido isso em algum lugar, eu não lembro. Mas era a ilustração de que o velho homem morre, mas ele continua preso nas tuas costas. Você continua carregando ele, né? E uma outra ilustração disso, baseado inclusive naquilo que Paulo fala da luta, né? Da carne com o espírito, é que se você botar dois lutadores no ringue, aquele que tiver mais preparado e mais bem alimentado é o que vai ganhar. Se tu botar um cara, os dois são fortes, mas se um tiver com fome, altamente provável que ele vai perder, porque vai chegar uma hora que ele vai definhar, né? Então, o que a gente está alimentando? A gente está alimentando a carne ou está alimentando o espírito, né? É aí que Paulo fala, se vocês andarem no espírito, em outras palavras, se o espírito dominar a vida de vocês, então vocês não vão dar lugar às coisas da carne. Mas se o espírito não dominar, a carne volta naturalmente. É automático, não precisa fazer muita coisa. Porque o pecado continua dentro da gente, infelizmente, né? A velha natureza está ali ainda. Embora, e aí eu até faço assim, porque para tentar sair do campo da metáfora e tentar ir para uma coisa mais concreta, né? Geralmente eu entendo que o que está sendo dito é o seguinte, e até baseado no que Paulo fala também, e Jesus também, né? O espírito está pronto, a carne é que é fraca. Então, o velho homem que é recriado é o interior. No meu espírito era ruim. Ele já nasceu manchado. Aí o Espírito Santo vem e faz um conserto. Agora o meu homem interior, a minha pessoa, o meu eu de verdade, é outra pessoa. Ele já está preparado, inclusive, para ir para o céu. Ele quer fazer a vontade de Deus, é o que Paulo fala, né? No meu interior eu desejo fazer a vontade de Deus, agradar a Deus em tudo, mas eu acho uma resistência na minha carne. Aí a gente pensa, a resistência é o que? É o braço, a perna? É a minha perna que tipo, sei lá, eu quero dar esmola e a mão. Não vai. Vai dar sim. Você vai dar. É assim? Só se o cara for um psicopata, né?
se for psicótico. Não. É o que faz resistência? É a mente. Aí ele vai dizer, vocês precisam renovar a mente de vocês. Aí é que entra o nosso processo. Porque, infelizmente, não fosse assim, o nosso interior é recriado, mas a nossa mente continua a mesma. A única coisa que muda é que, por causa da influência do novo homem, as suas prioridades, os seus juízos de valor mudam. Você começa a entender que certas coisas são erradas. Você começa a entender que o que Deus quer que você faça é aquilo. Mas na hora de fazer, não é simples assim, né? Então, por isso que a gente tem que, o tempo todo, alimentar de fato o Espírito, porque se a gente deixar, está aqui ainda. O desejo de pecar está aqui ainda. A inclinação de pecar ainda está aqui, né? O tempo todo. E isso todo mundo passa, não precisa nem provar isso, né? Todo mundo passa isso. No versículo 18, 19, no 18 ele diz, tudo isso, né, ou seja, essa bênção que Deus faz na nossa vida, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados da humanidade, e nos tem confiado a mensagem da reconciliação. Eu queria destacar aqui o fato de que, primeiro, essa questão da reconciliação, né? Existe um termo, até já falei isso aqui também algumas vezes, existe um termo na Bíblia chamado propiciação. Propiciação. Às vezes a gente não sabe o que significa, né? Tá lá, acha bonito, mas não sabe. Propiciação é quando você torna algo ou alguém propício a você, ou seja, a seu favor. E aí, existe na Bíblia muito claro, Jesus também fala sobre isso, que a humanidade está, na verdade Deus, né? Deus está meio que em guerra com a humanidade. Deus está separado da humanidade e existe uma maldição de Deus em cima da humanidade. Todo mundo sabe disso, está lá no Gênesis, né? Todos pecaram, etc. E existe uma ira de Deus contra a humanidade. Prova, Jesus diz, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então já existe uma condenação contra a humanidade, ela não vai ser condenada, a humanidade já está condenada. Aquele que crê recebe a promessa de salvação, mas aquele que não crê, a massa toda já está condenada. A ira de Deus permanece sobre ela, né? Aí o que acontecia lá em cima da tampa da arca? Como é que ela chamava? Propiciatório. Por quê? Porque quando chegava lá e derramava o sangue em cima daquilo ali, Deus se tornava propício a Israel. Deus fazia amizade com Israel, né? Apaziguava a ira de Deus contra o povo. Quem é a nossa propiciação hoje? Jesus. É por isso que Deus olha para você e não vê uma desgraça completa, merecedor do inferno. Não é porque você melhorou, não é porque você se tornou bom, é porque Jesus, né? Tinha até um pastor que falava isso, né? É como se Deus não olha mais diretamente para você. Jesus vira um filtro. Jesus vira um filtro entre você e Deus. Porque você continua sendo o mesmo você, né? Mas por causa do sacrifício de Jesus, a ira de Deus é afastada de nós, né? Então ele está dizendo aqui justamente isso, que por meio de Cristo, né? Cristo foi o agente disso, veio de Deus, mas quem foi o agente disso foi Cristo. Por causa dele, foi feita uma reconciliação entre nós e Deus. Nós nos reconciliamos. Agora Deus é nosso Pai, né? Para a humanidade ele não é Pai não, o povo se engana. Ele é Pai para os que foram reconciliados com ele, né? E aí ele fala, aí ele diz assim, não levando em conta os pecados da humanidade. Deus fez essa obra, mesmo que a humanidade toda ainda fosse pecadora, inclusive nós, né? A gente na verdade não tinha nem nascido ainda, mas existe uma passagem de Romanos 5:8, não vou ler, mas acho que a maioria de vocês conhece, que Paulo diz assim, que Deus prova o seu amor por nós, que mesmo que a gente ainda era pecador,
e Deus já estava em Cristo provendo salvação para nós. É a graça de Deus, né? Então ele está dizendo aqui mais ou menos a mesma coisa, né? Deus não levou em conta o fato da humanidade ser pecadora. Ele mesmo assim, através de Cristo, ele trouxe a reconciliação. Aí ele diz, e nós, provavelmente falando dele e dos colegas dele, né? E Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. E aí no versículo 20 ele vai dizer, portanto nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse ou pregasse, né? Por meio de nós, dizendo, em nome de Cristo, lhes exortamos que se reconciliem com Deus. É a pregação do Evangelho, né? Até essa ideia dos embaixadores é interessante. Na Igreja Batista ainda tem os embaixadores do rei, né? E era um trabalho que é feito com o pessoal, acho que é antes da juventude, né? A partir de juniores, né? Adolescentes e tal, e eu participei. Aí o lema dos embaixadores era justamente essa passagem, né? Eu tive que decorar isso aí, né? Somos embaixadores da parte de Cristo, etc. E a ideia lá era justamente essa. O que é um embaixador? O que é um embaixador da Alemanha aqui no Brasil? Ele é o quê? Ele é o representante, né? O detalhe interessante é que quando você vai pensar mais sobre isso, você vê o seguinte, hoje, né? Não sei se no tempo de Paulo era assim, mas hoje, a embaixada da Alemanha, aquele território onde está ali a embaixada da Alemanha, é de que país? Da Alemanha. Não é do Brasil. A polícia brasileira, o exército, ninguém pode entrar ali. Se ele entrar ali dentro à força, sem ser convidado, já é um incidente internacional. Porque é como se ele estivesse invadindo um país estrangeiro, né? O embaixador ali, ele está representando o governo da Alemanha. Então lá na Alemanha tem um governo que faz isso, acontece, inclusive a questão das leis, né? O executivo, legislativo, etc. E o embaixador é representante desses poderes no país, né? Então, se a gente for pegar esse exemplo, a gente ainda vê uma coisa muito mais profunda, né? Porque se nós estamos aqui nesse mundo como embaixadores, significa também que aqui existe uma filial, né? Vamos dizer assim, uma embaixada do reino de Deus aqui. Não tem? Onde é esse lugar? Deveria ser, né? A igreja, deveria ser, nem sempre é, mas deveria ser a embaixada do reino, né? E nós como embaixadores, nós estamos representando o Senhor, especificamente Jesus, nós estamos representando Jesus, inclusive continuando a obra dele, pregando, curando, etc, né? Tudo que ele fez, a gente continua fazendo. Então Paulo diz que como embaixadores, o papel dele, especificamente, né, dele e dos companheiros dele, era exortar o mundo, né, por onde eles iam, para que as pessoas se reconciliassem com Deus, né? E isso aí, esse textinho, inclusive, que diz, né, em nome de Cristo, lhes exortamos que reconciliem com Deus. Alguns estudiosos dizem que isso aí, inclusive, era uma fórmula de pregação usada na igreja primitiva, ou seja, quando se ia pregar, se usava essa frase, principalmente entre os gentios, né? Porque entre os judeus a mensagem às vezes era um pouco diferente, era falando do Messias e tal, mas quando ia falar para um povo que não sabe o que é Messias, então a mensagem tinha que ser não mudada, mas ela tinha que ser adaptada, né? Então se falava sobre a reconciliação com Deus. E aí ele finaliza versículo 21 dizendo: Deus por nós tornou pecado aquele que não praticou pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí eu fui observar um detalhe muito interessante aqui, porque Falando dessa justiça, pois é, porque é um pouco estranho a construção da frase de Paulo, porque pecado é uma atitude, né? Não é isso? Pecar é errar o alvo, não é isso? Errar o objetivo. Então, pecado é uma ação, é uma atitude. E Paulo está dizendo que Deus transformou Jesus em uma atitude, sabe? Fiquei viajando nesse negócio aí. Por que Paulo usa um substantivo? Por que, por exemplo, Paulo não usa aqui um adjetivo, né? Ele poderia dizer, Deus por nós, porque a gente era pecador, tornou pecador aquele que não praticou pecado.
para que nele nos tornássemos justificados em Deus. A frase faria mais sentido, né? Mas não, ele fala de pecado e de justiça. Aí, na hora que eu estava pensando nisso, me deu um estalo. Peraí, Jesus não pecou, não é? Jesus pecou? Então quer dizer, Deus tornaria Jesus pecador? Deus não fez isso com Jesus. Jesus não se tornou pecador. Jesus levou sobre si o pecado. E o que Paulo está dizendo é que quando Deus bota o pecado sobre Jesus, Jesus se transforma no pecado. Olha que negócio louco. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Nós éramos os pecadores, né? E agora Deus pega todos os pecados da humanidade, e principalmente talvez até o pecado da desobediência, né? O pecado de Adão, e coloca em cima de Cristo. E agora Cristo se transforma em pecado, para ele ser então pregado na cruz, né? Para que o pecado seja vencido, né? E aí por isso ele depois, ele quando vai falar de nós, ele diz: Deus tornou pecado aquele que não praticou pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, através de Jesus se tornando pecado, nós nos tornamos justiça, né? A justiça de Deus na terra. E isso, se tivesse lembrado disso quarta-feira, talvez tivesse até explorado mais isso aí. Mas talvez a gente pudesse até dizer que o que Paulo está dizendo não é apenas e isso é corroborado pela Bíblia, não é apenas uma coisa passiva. Deus não simplesmente te deu a justificação. Ele exige agora que você também tenha uma atitude ativa, para que você na terra seja a justiça de Deus. Concordam comigo? Nós somos na terra a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não se reflete nos tribunais, a justiça de Deus não se reflete nos governos. Você pode até dizer que por uma questão de tradição, né? E eu acho que Deus está nisso também. Por uma questão de tradição, a nossa cultura ela está impregnada de conceitos da justiça de Deus, mas ela não é exercida na prática. Quem é que tem que exercer a justiça de Deus? Eu e você. A igreja tem que exercer a justiça de Deus. E como nós muito bem vimos na quarta-feira, né? Quem não veio vai ficar meio que boiando aí, mas a gente viu que essa justiça aqui não é meramente a justiça social, não é meramente a justiça que é feita no tribunal, né? É a retidão de Deus, é fazer o certo, é cumprir a vontade de Deus. Se você cumpre a vontade de Deus, você vai fazer justiça social, não vai? Ou você vai deixar o cara morrer de fome? Ou você vai ver o desabrigado e você podendo fazer alguma coisa, você vai ajudar ele? Você vai cumprir a justiça social. Ou então, se você for chamado no tribunal para depor, ou você de repente até o juiz, você vai agir contra o que está com o direito, o que está, né, a pessoa que está certa? Não, você vai agir certo, né? Você vai discriminar alguém por causa de qualquer coisa? Deus discrimina? Então você também não vai discriminar. Deus pratica violência contra alguém? Deus mata assim a revelia alguém? Ia ser até bom se fizesse, né? Mas não faz. Você vai fazer? Então, tudo que Deus faz, tudo que Jesus ensinou a gente a fazer, é a justiça. E se a gente praticar a justiça, então nós vamos ser os representantes da justiça de Deus na terra, amém? Então, acabou até cedo hoje, tá vendo? Glória a Deus, eu achei que não ia nem conseguir terminar o capítulo todo. Deus abençoe, irmãos. Já é esse mês que vai ter aquela mudança? Não, né? Na outra, né? A mudança do dia, que vai ter o dia do culto. Não, né? É só em abril, né? Deixa quieto. Tá bom. Amém. Deus abençoe.